Muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí nessa manhã de domingo. Agora são 10h30 da manhã em ponto de feriado, né? Espero que vocês tenham passado feriado bom. Os dias aqui com recém-nascido, gente, todo dia é igual. Não importa se é segunda, terça, domingo, sábado, é tudo igual. Até a gente pegar o embalo aí. Então, para mim, não teve muito feriado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Na quinta-feira, a gente teve um dado que saiu importante, né? E eu tô falando de quinta porque muita gente nem operou na sexta-feira e mandando aí. Mas na quinta-feira, a gente teve um dado de inflação lá dos Estados Unidos que acabou vindo acima da expectativa. E isso fez com que os mercados ficassem um pouco mais conturbados, né? No cenário pessimista, acreditando que ainda tem mais espaço, sim, para aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem a guerra que está rolando aí em Israel e Palestina, né? Contra o Hamas lá. Isso pode pressionar o dólar e o petróleo para cima, né? Muito mais o petróleo do que o dólar, né? Mas o petróleo bastante, porque pode ocorrer uma crise de abastecimento e isso pode pressionar o preço para cima e trazer também a inflação para cima, e a inflação para cima, ela traz ainda mais um indicativo de que a alta na taxa de juros ainda não acabou lá fora. Aqui, vou colocar aqui o gráfico de Bovespa, para a gente poder sinalizar, porque não adianta nada falar de cenário geopolítico e não falar de gráfico, porque, afinal, o gráfico, teoricamente, ele já desconta tudo, e ele já me disse o que ele vai fazer antes mesmo de saírem as notícias a público, né? É o que a gente sempre prega para vocês. Se a gente for olhar aqui, então, o mensal, não é novidade para ninguém, né? Eu falo isso toda semana, que a gente está nessa... Deixa eu até dar um out. Que a gente está nessa tendência de alta, mitigação, quebra estrutura, continuidade, quebra estrutura, continuidade. Antes de dar continuidade, ele faz mais uma mitigação até poder quebrar uma nova estrutura. Então, no mensal, sabemos com certeza que estamos em tendência de alta. E a gente sabe que essa onda aqui, toda bagunçada, que começa desde aqui, ó, cá, assim, assim, assado, vem para baixo, vai para cima, é a onda muito errática e ela é a onda de mitigação, que ela vai parar somente quando ela encontrar um preço de suporte bacana, que vale a pena os players montarem o restante da posição deles, para que aí a gente possa fazer uma nova onda de impulsão. Beleza? Tá. No semanal, a gente viu e falamos há algum tempo atrás que a gente tinha essa estrutura aqui de topo duplo de varejo, né? A gente fala que é equal highs. Fizemos a captura de liquidez aqui, inclusive no diário a gente fez, o fechou acima da região, vem aqui, fechamos abaixo. A venda foi acionada neste ponto, o stop era neste ponto e o alvo era pelo menos neste ponto, que foi super atingido. Voltando para o semanal, o que a gente tem certeza aqui? Que esse aqui era o meu nível-chave do semanal. Essa linha em azul eu coloco é onde o comprador não poderia deixar de perder de jeito nenhum, mesmo o comprador que trouxe o preço daqui até aqui em cima. Se ele perde isso aqui, se ele perde essa batalha, ele tem que esperar o próximo nível de suporte para ele aparecer novamente. Quando a gente dá o sinal do preço desse ponto aqui, quebrando isso aqui, pode me indicar que o preço quer ir para baixo. E agora o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar num tempo gráfico menor, sextou semanal, passo o diário, para poder fazer uma entrada de confirmação. Então, na entrada de confirmação, como é que a gente brinca sempre? Vou traçar a minha região de prêmio desconto, espero chegar até em regiões de resistência aqui, como o próprio order block, ou às vezes até mesmo o nosso doji. Quem me conhece aqui no canal, quem acompanha eu e o Clinton, vocês sabem nosso amor pelos dojis. Então, ele para bem aqui no doji, acima de 50%, onde era a região de desconto, de prêmio, para poder caminhar para a região de desconto nova aqui. Então, quem entrou por entrada de confirmação, entrada aqui, stop aqui em cima, alvo era aqui. Muito lindo e muito bem atingido. Agora, no diário, a gente sabe que a gente está em topos e fundos descendentes. O que eu preciso fazer é o quê? Encontrar novas regiões de prêmio para poder bater na venda e caminhar junto com o diário. Lembrando que o diário está para baixo, o semanal está tentando reverter para baixo, mas o mensal está de alta.
Mensal é de alta, mas ele está numa onda de mitigação, tá? Inclusive, a gente tinha marcado esse ponto aqui. O que era essa região vermelha aqui, na semana passada que a gente marcou? Fair Value Gap, né? Fair Value Gap. Como que a gente pode operar da melhor forma o Fair Value Gap? É poder traçar aqui aonde ele se encontra. Então, no caso, eu vou deixar ele até aqui pintado de branco. 50% já taca sua ordem lá, stop aqui em cima e espera o movimento acontecer por ele mesmo. Aqui a gente viu que ele nem chegou a vir até os 50%. Ele simplesmente veio manipular uma região de 60 minutos, que a gente tinha comentado. Olha quanta liquidez eu tinha reservado aqui, liquidez reservada aqui, liquidez reservada aqui. Então, o preço veio capturar essa liquidez, inclusive fechou acima da região, fechou abaixo. Quem acreditou no movimento vendeu aqui, o stop estava aqui em cima. E aonde é o alvo deste movimento dos 60 minutos? Alvo final é pelo menos essa região aqui, porque é onde a gente vê liquidez externa dessa pernada toda, tá? Pontos de atenção que comentamos sempre com vocês. Essa barra, que muitos vão chamar de barra de ignição, para mim tanto faz o nome, mas essa barra ampla, ela tem o Fair Value Gap dela aqui, que é o 50%, foi onde justamente o preço travou. Sempre a gente fala que é a probabilidade maior que algo aconteça. Nada é certo no mercado. Então, pelo amor de Deus, não aposte suas fichas inteiras em cada movimento que vai acontecer. Eu vi isso acontecer muito essa semana e recebi mensagem lá no Instagram. Inclusive, aproveita e já me segue lá no Instagram, @ariane_oliveira, falando, nossa, eu tinha certeza, perdi todo o resultado da semana, perdi todo o resultado do mês. Cara, não aposte nada, que não é cassino. A gente trabalha com estatística matemática. É assim que se adquire a consistência, beleza? Então tá. Caso essa região não segure, a gente pode esperar que essa região aqui, afinal é uma base num tempo gráfico menor, é um order block que gerou esse movimento de impulsão fortíssimo. Aqui o preço pode dar mais uma travada, tá? Então, se eu estou pensando o seguinte, vamos agora desenhar o que a gente está querendo pegar no mercado. Vamos supor, eu sou day trader mesmo, eu só opero 60 minutos, 15 minutos, beleza. O que os 60 minutos estava me dizendo aqui? Bom, na tendência do diário, Ariane, eu estou caindo. Só que para eu continuar caindo, eu preciso subir para cair novamente, porque eu tenho que capturar, muita gente querendo comprar, e eu vou bater na venda lá e vou liquidar eles lá no final. Beleza. Nos 60 minutos, o que eu estava vendo aqui neste ponto aqui? Aqui era o nosso nível-chave do 60. Vou pintar de rosa. Vou tirar isso aqui. Eu acabei de romper o meu nível-chave dos 60. Depois de rompido, será que isso aqui já virou choque? Beleza, virei choque, atingi 50% da amplitude desse movimento aqui. Então tá, então 60 agora está tentando bater para alta. Por que está? Porque ele ainda não fez o primeiro boss, até esse ponto aqui. Se ele tiver feito o primeiro boss, aí eu posso falar que o player de 60 está atingido somente para o nível de compra. Ele não está vendendo nada. Se eu estou atuando no day trade a favor dos 60 minutos, eu tenho que procurar por compras, beleza? Então eu espero o suporte para comprar. O que ele fez esse novo movimento aqui? Pá! Primeiro boss. Então eu tive isso aqui, ó. Este movimento, este movimento, este movimento, este movimento, este movimento. Ah, mas Ariane, eu não considero isso aqui como uma onda. Isso aqui só seria uma onda se fosse num tempo gráfico menor. Beleza. Se você... Isso tudo depende da referência da pessoa. Se você não considera isso aqui como uma onda no tempo gráfico menor, então essa é a sua nova onda. Tá? Se essa é a sua nova onda, pela amplitude do movimento, a gente já pode considerar que isso aqui seria o primeiro boss. E aí o 60 estaria brigado para alta. Beleza? Se eu considero o tempo gráfico menor, e eu posso até descer por 15 minutos para vocês, porque fica mais claro, a gente poderia falar que tudo isso aqui, este movimento, vem para cá,
faz essa base e faz uma nova impulsão, isso é o rally, base, rally. Se é um rally, base, rally, já é uma estrutura em tempo gráfico menor que foi quebrada, sinalizando para a alta, sinalizando mais um boss, quebra a estrutura, break of structure, novo no nosso canal, tá? E aí o 15 minutos também estaria para a alta neste caso, obviamente. Se os 60 minutos está para alta, o que eu tenho que esperar se eu quero atuar pelos 60? Eu espero o preço chegar até o nível de suporte, como por exemplo até aqui, e eu buscaria por uma compra para tentar pegar essa nova onda de propulsão, essa nova quebra-estrutura aqui. Até porque, a gente acabou de comentar que no diário eu tinha marcado o Fair Value Gap, mas ele nem chegou até os 50%. E os 50% do Fair Value Gap, eu sei que tem muita liquidez ali, eu sei que tem muito robozinho querendo fechar ainda a ordem. Porque todos os robozinhos ficaram aqui em aberto, todo mundo estava na compra, porque o movimento foi tão forte do player que eles não conseguiram encerrar as compras deles aqui. Então, eles esperam, trabalham o preço aqui para o preço chegar até aqui novamente, encerrar a ordem e aí dar a minha nova onda de queda, tá? Então, eu sei que tem espaço para chegar ainda para cima. E se eu sei que tem espaço para cima e o 60 ainda está para cima, eu vou simplesmente esperar chegar no ponto de suporte para poder comprar, tá? Isso tudo é historinha contada até aqui. O que aconteceu na sexta-feira? O meu nível-chave do 60 estava aqui. Bem aqui. Meu nível-chave do 60 estava aqui. Preço me sinalizou que ia ir para baixo. Já virou choque? Vamos ver? Ah, pronto, quer que funcione, essa bagaça não funciona. Fiz assim, então, só para vocês verem. Já virou choque. Então, o que agora eu posso esperar o preço fazer? Cara, de duas uma. Ou ele vai continuar caindo aqui, para que eu possa comprá-lo e ele vai chegar até nesse ponto de recuo aqui, porque aqui eu sei que o vendedor que está tentando trazer o 60 de novo para venda vai bater, que é a linha de defesa do médio do player. Ou ele já chegou no suporte dele aqui, que é o próprio Fair Value Gap, num tempo gráfico menor, ele já fez a manipulação, fechou abaixo, fechou acima, as pessoas podem ter comprado aqui, no rompimento deste candle aqui, 19. O stop dessa galera, o stop que não é o mais correto do mundo, tá? Mas é um stop curto, estaria aqui abaixo, porque o stop mais correto seria aqui, ou talvez até aqui, antes de fechar o Fair Value Gap, tá? Que pode te violar. Entrada aqui, e o ponto de alvo dessa pessoa teria que estar aqui, ó. Neste movimento aqui. E aí aqui, se a pessoa subiu comprada, aqui, meus amigos, aqui é o melhor ponto para a gente reverter a mão, inverter ela e bater na venda. Porque, teoricamente, a gente estaria olhando agora para essa nova definição de movimento. Onda de queda, onda de repique, nova onda de queda. E aí, essa nova onda de queda estaria o preço com um ponto mais barato que eu teria aqui de referência. Um ponto de maior desconto do que aquele que eu estou trabalhando acima. Isso é alguns cenários que a gente poderia estar vendo para o início de segunda-feira, especificamente. Se eu for pegar como referência toda essa onda aqui, essa onda aqui para mim, daqui até aqui, particularmente, eu não estou numa região de desconto para comprar ainda. Se eu vou pegar essa como referência, tá? Porque somente abaixo dos 50% que eu estou autorizada a comprar. Então, somente na minha região de desconto, que seria nessa região aqui. E eu ficaria fora desse movimento. Faz parte, cara. A gente tem que escolher o trade, tem que escolher a forma de trabalhar. Você quer ser um cara mais conservador? Entenda que você vai ficar fora de grande parte dos trades. Você quer um cara mais agressivo? Você vai estar em praticamente todos os trades. Mas a sua chance de ser estopado é muito maior. Então, você tem que escolher o seu lado, tá? Eu
momento de vida meu hoje, eu sou muito mais conservadora. Eu prefiro nem ter a dor de cabeça de entrar num trade que eu falo assim, cara, todos os astros estão alinhados, tem tudo que eu acredito que está dentro da minha estratégia, beleza, assim eu vou entrar. Não significa que porque está tudo alinhado vai dar certo, mas a probabilidade de dar certo é maior, tá? Então, se você está pegando essa onda maior como referência, você nem entra aqui, espera chegar pelo menos até esse ponto. E aqui a gente pode comprar, tá? Que a gente pode comprar com certeza. Agora, se você está pegando como essa referência aqui, aí beleza, eu não posso falar nada. Você está abaixo de 50%, vai fundo, tá tudo certo. Então, voltando aqui para o 60, a gente ou teria a probabilidade de chegar aqui direto para poder dar um repique, para dar uma nova venda, para chegar até um ponto mais barato de compra nosso, que seria aqui, ou a gente não chegou até ainda um ponto que a gente consideraria que estava de extremo desconto. Eu ainda quero buscar a maior liquidez para mim, e a maior liquidez neste movimento todo ainda está no 50% aqui. Caso o preço não recue aqui, ele vá subindo reto, aqui 50% é uma boa entrada de venda que a gente teria. Se me estopar aqui, eu vou esperar o carinha aqui, ó. Já tá até marcado. 119 mil. Neste último order block, esse doji. Ponto só ruinzinho deste ponto aqui, tá? Ponto ruim desse ponto. Foi muito... Meu vocabulário diminuiu muito depois que eu virei mãe, gente. Que agora é só... Eu abri um espaço para as musiquinhas de lullaby, sabe? De criança dormir. Enfim. Única ressalva aqui dessa região, e por isso que você tem que sempre controlar o seu risco financeiro, o seu stop financeiro, o seu gerenciamento. É porque aqui eu vejo uma piscina de liquidez nessa região, essa região, essa região e essa região. Então, corre o risco do preço passar muito forte aqui, passar reto para este ponto aqui. Este ponto aqui. Tá? Quiçá, ainda temos esse fair value gap aqui. Pintar de branco. Ainda temos, mas eu vou ser sincera para você, eu preciso analisar como que o preço vai reagir. Por isso que eu gosto muito de usar o delta. Eu vejo a reação do preço. Tem muita gente andando ali, tem muita gente vendendo aqui, aí é para isso que a gente usa esse delta aqui, ó. O tipo de gráfico de tape reading. E a gente vê o delta. Tem vídeo nosso no canal aí do delta para vocês saberem como utilizá-lo, tá? Enfim, eu prefiro ver a reação do preço antes de estar falando assim, ó, vamos com tudo, cowboy. Vamos com tudo, cowboy. Então, é mais ou menos essa perspectiva que eu tô vendo por 60 minutos, por 15 minutos. E aí, isso tudo vai trazer pro diário. Se a gente romper essa região aqui novamente, o que acontece se o preço fizer tudo isso, tá? Que a gente tem que ficar esperto. Esperto. Pode ser que no final, se o preço recuar muito aqui, a gente vai ter que ficar esperto nisso aqui. Eu tinha o nível-chave do diário, manipulei primeiramente, cheguei até esse ponto aqui, que seria um ponto de prêmio para poder vender. Depois, o que eu posso fazer? Eu tinha esse fundo em seguida marcado e fiz a manipulação dentro desse próprio fundo. Teoricamente, essa manipulação teria como alvo essa região aqui primeiro. Aqui. Deixa eu pintar com pontinhos. Seria essa região aqui primeiro, alvo dessa manipulação. Segundo alvo, aqui, tá? Então, fica muito esperto nessa questão aí do movimento. E tudo isso viria a calhar que aí depois, se o tempo gráfico do diário fizer isso, o semanal também vai fazer, eles vão casar novamente com o mensal para poder evoluir e passar para a etapa de cima, tá? Fica muito esperto. Caso isso não aconteça esse cenário, aí a gente pode estar esperando ainda que o preço não está no ponto bom de compra, e se você pegar pelo semanal, ele não está. Ele está ainda acima de 50%. E aí, teoricamente, pelo semanal, você só poderia comprar aqui. Só poderia comprar aqui. Então, aí a pessoa poderia apostar grande parte das fichas dela na venda dessa região, enquanto não romper essa estrutura, porque o preço só estaria tentando capturar mais liquidez para ter força e combustível
para chegar nessa região primeiro e depois nessa última região, quebrando mais essa estrutura até que ele encontre um ponto que seria de suporte bem relevante para poder comprar e formar posição para vir para cá depois, tá? Lembra que nada no mercado tem certezas, tá? A gente não pode ter certeza, a gente tem que trabalhar de acordo com como o mercado vai se movimentando. Não é porque hoje, na minha semana, eu estou acreditando muito mais em potencial de maior recuo do movimento, que eu vou passar a semana inteira vendendo. É isso que vocês têm que entender. A gente desenha o cenário mais provável da semana, mas conforme o mercado vai se mexendo, a gente vai mudando nossas fichas e nossos jogadores de lugar. Tá? Igual um time de futebol. Passando aqui para o dólar. Tínhamos comentado há algum tempo atrás que o dólar estava numa região que isso aqui era o nível-chave dele do semanal, e ele tinha fechado acima da região aqui. Se ele fechasse abaixo, a gente poderia bater na venda. O preço passou reto, e agora ele não é mais um nível-chave, e sim um choque. Não sei se vai funcionar. Não. E sim um choque do preço, certo? Falando para mim o seguinte: Ariane, agora eu estou querendo ir para cima. Aqui, 150% atingido. Se você quiser me comprar, você tem 2 pontos que você poderia me comprar se você quiser ir de acordo com o comprador do semanal, que vai tentar reverter todo este movimento aqui, ó. Todo este movimento aqui. Não é fácil reverter isso de uma vez, tá? Mas é uma possibilidade muito grande. Então, o que é o movimento aqui que ele está fazendo? Onde são os melhores pontos que eu poderia comprar pensando somente nas estruturas? Eu tenho pivô de alta, voltei até aqui, aqui é um ponto de compra. É o melhor ponto de compra? De jeito nenhum. O melhor ponto de compra na nossa visão sempre vai ser próximo do fundo anterior, porque aqui a gente espera que vai ser manipulado alguma região para que eu possa estopar todo mundo que comprar. Deixa eu pintar isso aqui. Estopar todo mundo que comprou aqui, e aí sim eu posso ver seguindo o movimento de reversão do semanal, tá? Este é o melhor ponto. Se eu for pegar aqui pelo prêmio desconto, pegando isso aqui como a minha onda 1, onda 1, onda 2, onda 3. Então, na verdade, não é isso que eu ia fazer. Até poderia pegar, é o seguinte, porque aqui a gente tem fractal dentro de fractal, né? A gente teria essa onda aqui, onda 1, onda 2, onda 3. E isso aqui seria uma onda 1, né? Esse fractal do semanal está dentro de um possível, uma possível pernada do mensal, tá? Então, se eu pegar pela pernada do mensal, eu ainda teria espaço para vir até essa região antes de poder dar essa nova quebra de estrutura. Então, por isso que aí eu poderia pegar a minha referência, como sendo uma referência mais conservadora, aqui. E aí eu só poderia comprar dentro dessa região, que vem a calhar com o último fundo, mas esperando até mesmo, às vezes, a possibilidade de um reteste nessa região. Isso eu vou ver pelo próprio diário. Pelo próprio diário. Aqui é o meu primeiro ponto de compra bacana que eu teria. E aqui é o segundo ponto de compra que eu gostaria muito de poder fazer. Seria de confirmação do preço. Eu estaria comprando próximo do ponto mais barato do gráfico, um stop bem curtinho aqui e um alvo muito longo, no mínimo essa região novamente, tá? Isso seria muito bacana mesmo. No mensal, a gente já conseguiu capturar essa liquidez, inclusive fechamos abaixo dessa base aqui, abaixo, acima, ativou o mensal, para poder voltar para essa região aqui primeiro e depois essa região aqui. Bem possível que isso tudo venha acontecer. Tomando como ponto de partida o nosso day trade, né, que é o que todo mundo aqui, a grande maioria gosta de fazer, chegamos até esse nível de extremidade aqui, deixa order block, batemos 50%, a entrada foi feita aqui, neste ponto. Alvo desse swing trade, quem fez, estaria pelo menos até aqui, e viria muito em congruência, né, junto com o nosso ponto de compra. A gente pode esperar que o preço vai dar uma parada igual ele deu neste carinha aqui, neste último order block,
que fica muito mais claro a gente visualizar pelos 60 minutos. Olha como ele fecha dentro da região, fecha acima da região, ativado 60 aqui. Fez, inclusive, eixo pivô aqui, para dar continuidade na alta. E aí, essa alta aqui dos 60 minutos, agora que o pessoal está apostando, viria capturar uma liquidez até possivelmente esse cara aqui. Tem o fair value gap aqui, tá? Fique esperto, pode dar a venda ali também, depende da reação do preço. Mas ele viria pelo menos até aqui, essa região, para poder botar uma nova venda, mitigando até lá no final, que é o que a gente quer. Aqui, nós não compramos de jeito nenhum nesse preço que tá. Onde que eu poderia comprar se eu quisesse muito comprar? Porque eu acredito que já tô bem tomado em dólar, quero dolarizar mais ainda a minha carteira, Liane. Então, eu vou pegar como referência essa pernada aqui. Se eu estou pegando como referência essa pernada toda, eu estou abaixo de 50%, então eu tenho que esperar realmente um ponto de compra aqui, um recuo do preço. Nos 60 minutos, ele já deu a compra. O que eu posso esperar? Desço por 15 minutos. Desço por 15 minutos. E o que eu visualizo no 15 minutos? Visualizo essa captura de liquidez que me deu a venda aqui. E agora eu poderia esperar o preço chegar até em ponto de desconto de 15 minutos. Aqui. Onde é o ponto? Ele já chegou, né, na verdade. Onde deu o repique. Foi dentro. Na verdade, ele nem tocou o order block. Ele nem tocou. Eu espero que ele possa vir tocar, no mínimo, tá? É difícil reverter assim, sem bater numa região de preço, a não ser que ele esteja muito forte, mas eu acho mais difícil, tá? Não teria coragem de comprar até aqui. Ou eu espero vir manipular essa região de 5,82 e 5,86, ou, se der tudo certo, e Deus fizer o que eu peço nas preces, ele viria até essa região, e aqui eu poderia comprar os 15 minutos para poder vir até esse topo aqui. E aí eu poderia seguir ou no topo do 15 minutos, ou eu apostaria no movimento maior de 60 minutos, que viria parar até aqui, e se passar aqui, vem para cá, tá? Possibilidades. Há possibilidades. Vamos ver. Tá, vamos agora para o TradingView, só olhar o S&P, que eu já tinha deixado ele aberto aqui. E o que o movimento do semanal já está me dizendo? Que ele está querendo ir para baixo, porque eu tinha este ponto aqui. Aqui era o ponto que o comprador não poderia ter perdido de jeito nenhum. Deixa eu ver assim aqui. Essas outras regiões aqui eu já falei nas vezes passadas, se vocês quiserem ver, tá? Mas tá nos outros domingos. Mas o que a gente vê aqui, então? O preço estava sinalizando para baixo. Veio até aqui. O que o preço fez em seguida? Ó, vou desenhar. Pá, pá, pá. O que o preço fez depois que ele encontrou esse ponto de suporte que a gente marcou na semana passada? Veio até a entrada de confirmação. Para acontecer agora, o que é a possibilidade nova? Pá, nova quebra estrutura. Porque isso vai possibilitar ele chegar ao ponto mais líquido da região, que é essa região verde aqui minha. Eu quero que o preço chegue até aqui. Porque aqui é uma compra linda de semanal, tá? Então, eu vou acreditar que o preço está fazendo a mitigação até essa região para poder me dar a compra de semanal até aqui. Mas, Ariane, se o preço não reagir aqui, cara, se o preço não reagir até aqui, então o movimento é muito mais forte. Aí a gente poderia esperar que o último alvo dessa venda aqui seria essa região aqui. Você tá louca? Vai todo mundo entrar em recessão? Não é possível, isso não existe. Cara, é uma probabilidade, tá? Se a gente sempre acredita que os gráficos trabalham com capturas de liquidez em pernas extremas, então o que eu tenho aqui do semanal? Eu tenho este movimento aqui. Eu posso até desenhar a mitigação aqui, mas eu desenho só isso aqui. Pá, pá, ou até mesmo aqui, pá, no ponto mais líquido, que a gente acabou de falar, próximo do fundo anterior, para poder fazer
este movimento. Cenário 1 de alta. Cenário 2. A gente poderia estar trabalhando. Movimento. Cessou a força aqui. Falha de topo. Mas eu acredito que está muito longe ainda para ser falha de topo, tá? Por isso que eu vejo muito mais cenário altista. Falha de topo para poder reverter a tendência e trazer para cá. E aí virar assim. Tá? Acredito muito mais, já que eu tenho que pegar sempre um lado para poder operar, né? Muito mais, que ele só vem até este ponto aqui para capturar mais liquidez, ou até mesmo até esse ponto, para poder me dar uma nova perna de continuidade de alta. E vai muito ao encontro do Ibovespa, porque, querendo ou não, o S&P, ele manda, é o rei de todos os gráficos, né? O Ibovespa é uma menininha frágil, de 2 anos de idade, perto do S&P. Então, é isso que eu estaria vendo aqui para o diário. Para o diário, para o semanal, né? E aí, o que eu poderia esperar? Se eu acredito... Voltando aqui, só para pegar o fio da meada. O que eu poderia esperar? O ponto de venda já deu, e agora ele quebraria essa nova estrutura. Mas eu não entrei no movimento, o que eu faço? Cara, pelo diário... Não sei se vai pagar aqui. Vamos ver aqui. Até faz, né? 2,74. Cara, pelo diário eu só vendo aqui. Bem aqui, 4,330. Tá em cima, né? Na verdade, passou um pouquinho. Mas pode até botar uma ordem aqui, se você quiser entrar pelo diário, tá? Seu stop tem que estar acima aqui e o seu alvo final tá aqui. Se eu quiser diminuir o meu risco, não quero tanto assim, não quero esse tamanho de stop. Eu prefiro um stop mais curtinho, para poder colocar uma mão mais pesada. Deixa eu ver 4 horas, como é que é esse encontro. O 4 horas perdeu o nível-chave dele aqui. Deu a compra de confirmação. Não dá. Não dá. Deixa eu ver o 60. O 60, o que a gente poderia até estar pensando? Que ele chegou nesse ponto aqui de suporte, que é o Fair Value Gap. Bem aqui. Manipulou essa região. O preço tentaria voltar até este ponto aqui, ó. Neste order block, para me dar uma venda aqui. Então, se você quiser entrar por 60 minutos, você poderia esperar o movimento voltar até aqui. Quando ele voltar aqui, você bate na venda. Stop tem que estar aqui em cima. Stop tem que estar aqui em cima para poder pegar essa nova onda de quebra. Aí o seu alvo primeiro está aqui, o segundo alvo está aqui embaixo. É uma possibilidade bastante. Gosto. Vamos ver rapidinho aqui o ouro, pela pancada que ele deu na sexta-feira. A gente tinha comentado com vocês também que esse ponto aqui era um ponto de parada. Olha aqui como ele veio capturar muito próximo do fundo anterior. É a mesma coisa que a gente está falando todos os dias para vocês. Qual que é a minha estrutura? Essa aqui. Onde é o ponto mais barato para comprar? Perto do meu último fundo. Bem aqui. Se essa estrutura é uma verdade, onde que o ouro poderia vir parar agora? Aqui. Mas é lógico que ele não vai reto. Ele não vai reto. Ele vai ter sempre pontos de repique. Sempre pontos de repique para me dar uma nova venda, para poder cair, poder recuar e eu poder comprar quem quiser estiver acreditando na compra, tá? Esse aqui é um movimento que fica muito mais claro, inclusive se a gente for olhar o nosso mensal. Olha isso aqui. Fazer tempo para olhar. Olha a liquidez que tem aqui, cara. Tanto de gente que está acreditando que isso aqui é uma barreira fortíssima e nunca vai passar, porque isso aqui é um fundo não, é um topo triplo.
O que me traz mais aí um potencial de liquidez. Se tem liquidez aqui, o preço vai querer ir para lá. Ele vai querer capturar. Mesmo que seja para uma reversão do movimento total, ele vai ter tendência de vir para cá, tá? Então, quem tiver comprado, o alvo final realmente seria até aqui. Quem tiver pensando somente na venda, tá? Quem está pensando somente na venda, não quero comprar ouro, porque eu acredito que ouro não presta, e agora é só Bitcoin, nem ouro tem mais tanto ouro assim na terra mais, não vale a pena para mim. Então, o que você poderia estar vindo? E eu gosto quando o movimento vem tão forte assim, em pouco espaço de tempo, porque a gente poderia esperar uma entrada de sniper mesmo, viu? Bem forte. Neste ponto aqui. Que inclusive é onde ele tá. Ele acabou de encostar. Posso sair vendendo assim do nada? Cara, tem gente que se dá muito bem assim. Eu gosto de entrar no tempo gráfico menor para ver uma estrutura ser formada e um spring acontecer. Para isso, eu teria que entrar em 4 horas. Tá muito alto. Uns 60 minutos, pode ser. Se ele continuar... Agora eu vou ter que marcar isso assim. Tem uma coisa que me chama atenção. Tem esse trabalho gap aqui. O preço no 60 chegou forte, né? Ele está fazendo agora uma estrutura lateral. O que eu gostaria que acontecesse se eu pudesse pedir alguma coisa a Deus? Ele continua fazendo isso aqui. Bota muita gente já vendendo aqui, aquela pessoa que tem faniquito, né? Que não consegue ficar de fora do movimento. Bota muita gente aqui. Não, primeiro o que vai fazer? O que eu gostaria que ele fizesse? Bota muita gente na venda aqui, quando ele perder essa mínima. Aí ele vem e estopa a galera. Pá! Estopa a galera nesse esquema. Quando ele estopar essa galera, ele vai subindo. Subindo. E atinge esse movimento. Bota muita gente na compra aqui. Quando ele botou essa galera na compra aqui, chegou até a Fair Value Gap, ele vem e aparece o vendedor. E aqui é a minha venda mais linda. Porque eu peguei a manipulação embaixo e pego a manipulação em cima para agora o movimento vir assim. Pá. Isso é muito lindo de acontecer. Se ele manipular essa região do Fair Value Gap aqui, depois de ter feito esse movimento dessa base, meu amigo, eu estou vendendo ouro. Tá? E aí eu estou vendendo ouro para chegar até onde? Até... Ele pode parar aqui nesse ponto, mas a intenção seria até aqui abaixo. Até aqui abaixo. Ó. Próximo desse último fundo. Lindo movimento. Agora, Bitcoin. Como é que tá se comportando esse carinha aqui? Cara, ele tá chato. Tá chato, né? Até tinha comentado para vocês há muito tempo que isso aqui a gente sabe, né? É um retângulo que pode ser de uma reacumulação ou pode ser de uma distribuição. Por enquanto, quem opera pelo semanal está defendendo a posição dele aqui, quem está comprado, e quem está vendendo, defendendo a posição aqui. Se a gente for descer um tempo gráfico, na verdade, antes de descer o tempo gráfico, o que o movimento pode estar tentando me dizer agora? Ó, fiz essa sinalização que eu quero ir para baixo, voltei até o meu Fair Value Gap, que era este ponto aqui, que a gente até comentou na semana passada, que era um ponto de venda de um tempo gráfico menor, para poder perder essa estrutura e vir até aqui. E aqui seria excelente primeiro ponto de compra, tá? Eu ainda tenho o Fair Value Gap aqui, né? Antes dele vir até aqui, ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Acho que ficou mais claro até eu postar o diário para vocês aqui. Né?
A gente tinha comentado que ele ia buscar essa liquidez, buscou a liquidez e tá dando agora aqui, chegando muito próximo desse ponto de compra aqui, deixa order block. Deixa order block. Só que se eu estiver pensando isso aqui como é um fractal de um semanal, tentando reverter para baixa, eu não poderia comprar aqui porque tá caro. Eu esperaria o movimento do preço chegar até este ponto aqui, ou, quiçá, o próprio Fair Value Gap, que esse cara aqui é muito forte. Ele tenderia a segurar muito o preço, tá? Se eu não quero operar no diário porque tá bagunçado, se eu não quero operar no semanal porque tá demorado, eu vou descer para uns 4 horas. O que 4 horas está me sinalizando aqui? Ele tinha me sinalizado a alta, deu a primeira quebra de estrutura e veio até esse ponto mais rico capturar a liquidez. Agora, o que ele está fazendo? Perdeu esse nível-chave dele aqui, não virou choque ainda, poderia estar buscando um ponto de suporte bem próximo dessa região. Se ele passar, ele seria essa região aqui, para poder me dar uma nova compra e chegar até essa, mais ou menos essa base aqui, em cima. E aqui eu poderia bater na venda com stop aqui em cima, stop curtíssimo, venda aqui com alvo pelo menos essa região aqui. Tentando capturar o movimento do diário e do semanal que estão querendo me sinalizar para baixo. Estão sinalizando que querem ir para baixo. Mas tá muito complicado. Eu acho que o Bitcoin eu preferia nem operar agora ainda, sabia? Sendo bem sincera. Então eu preferia nem comprar aqui o Bitcoin. Eu esperaria somente ele voltar aqui na venda para poder bater uma venda com um stop bem curtíssimo. E caso ele me stop aqui nessa venda, aí depois eu só poderia vendê-lo aqui, ó. Que seria mais seguro. Nessa região aqui. Nessa região. Lembrando que isso é pelo 4 horas, né? Se eu estiver falando pelo semanal, eu estou muito mais próximo do ponto de compra do que do ponto de venda. Porque eu estou abaixo dos 50% do retângulo, tá? Da minha base. Se eu for pegar aqui o indicador do próprio MACD, de 4 horas, eu tinha já essa divergência que já me sinalizava que realmente o preço viria para baixo. E agora, o que está acontecendo? Ele já está com essa nova divergência. Ó. Veja que ele está formando uma estrutura mais baixa do que a anterior, mas o nível dele do MACD já está bem mais alto, já está bem mais sobrecomprado, sinalizando que o preço não tem mais tanta força para ir para cima e ele poderia buscar um novo ponto de suporte bem mais abaixo, nessa região. Então, quem quiser comprar aqui, eu acho muito mais arriscado. Eu esperaria talvez o preço chegar até essa região para poder comprar e aí vir com ele até esse ponto para poder vender aqui. Mais seguro. É mais seguro. É isso. Bom, o cenário está conturbado. Ibovespa, a gente considera assim, que ele ainda tem mais espaço para vir para baixo. Bastante. A única coisa que eu quero que vocês tenham atenção e por que eu estou forçando muito isso no vídeo de hoje é porque, eu recebi tanta mensagem nesse feriado de gente que, primeiro que, cara, quando tem feriado é muito conturbado, né? A gente já sabe que sexta-feira vai abrir com gap e vai ser um movimento mais volátil, tentando ajustar as posições de todo mundo que ficou fechado aqui. Mas eu recebi tanta mensagem de gente que apostava tudo que ia fazer tal movimento e não é assim que a gente pode operar o mercado. A gente tem que operar o mercado com muito mais cautela, sabendo que, ó, eu tenho quantas balas para poder gastar? Então tá, eu tenho 3. Eu tenho que ter certeza que esses 3 movimentos estão todos alinhados à minha estratégia. Não tá alinhado? Não vou entrar. Por quê? Eu não sou dona da verdade. Nem mesmo o mercado é dono da verdade. Nem mesmo. Às vezes os players eles estão todos posicionados acreditando numa coisa, depois se desfazem de uma vez e a gente é tudo sardinha que vai embora na cesta deles, sabe? Então, tenha muita cautela, por favor. Especialmente quem está no nosso Telegram. Porque a gente fala com vocês lá o dia inteiro, 24 horas,
para vocês poderem fazer esse tipo de operação, tá? Então, por favor. É isso, gente. Um grande beijo para vocês. Bom domingo, já são 11h15 da manhã. Vou lá já acordar minha petuquinha para mamar. E é isso. Grande beijo e até mais.